Algum momento dessa jornada, até chegar nesse sucesso que a gente chama, porque você é um cara de sucesso, algum momento você pensou em desistir, teve algum obstáculo, você falou, cara, não quero, isso não chega. Monique, eu não tinha muito como pensar em desistir. Ou eu ia, ou eu ia. Eu não tinha como retroceder em nada daquilo que eu fiz. Porque até chegar a um certo ponto da minha vida, eu botava tudo que eu tinha. Eu falei, é isso e não interessa, eu vou botar tudo que eu tenho aqui. Hoje em dia, com uma condição melhor, eu falo, não, vamos lá. Não vou com tudo, vou com um pedaço, porque É se isso, der a ruim, necessidade que faz a ocasião, né? se der ruim, eu tenho a minha retaguarda aqui, eu não volto para onde eu estava. Pois é, você começou aí essa sua jornada com 20 anos, sei lá, de dar aula e tal. Você estava com quantos anos antes? Eu tenho 58. A minha idade, praticamente. Eu tenho 57. As pessoas hoje são muito ansiosas, né? E imediatas. Elas querem um sucesso imediato. Quanto tempo, né, que você demorou para essa construção e chegar num lugar que você fala, ufa, é demorado, né? Quais são as principais Muito. qualidades, características que uma pessoa tem que ter para chegar? Cara, força de vontade e acreditar em si. É o que eu falo para todo mundo. Primeira coisa que você tem que pensar quando você vai montar qualquer coisa ou vai investir em alguma coisa, você tem que acreditar piamente que aquilo vai dar certo. Se você tiver dúvida, não entra. Porque a dúvida, no dia que tiver alguma coisa errada, você acordou de manhã, aconteceu algum problema no teu negócio, É essa dúvida que vai fazer você andar para trás. vai fazer você andar para trás. Você Entendi. vai perder essa confiança. E aí, cara, eu acho que a ladeira abaixo quando isso acontece, né? E, cara, na minha vida aconteceram várias coisas de jogar no chão e eu bater e levantar, né? Então, eu falo para todo mundo que a luta para mim, cara, me deu tudo. Me É. deu tudo. Agora, você faz hoje uma coisa que eu acho incrível, Uhum. né? Vamos primeiro falar dos seus campeões. E você tem um campeão, que você é o treinador, que é o Zé Aldo, que é o mais que todo mundo conhece, Sim, mas você tem outros campeões. sim. Como é que foi essa história do Zé Aldo, né? Porque ele Então, começou com você, como é que foi então, o isso? Zé Aldo, ele era aluno de um projeto nosso em Manaus, né? A gente tem a academia espalhada pelo mundo inteiro, né? Mas antes de estar fora do A Nova Brasil, União está é, no mundo todo. tá no mundo todo. Então, antes de eu estar fora do Brasil, a gente já tinha várias academias pelo Brasil espalhada. E num desses polos que a gente tinha em Manaus, né? O Aldo era aluno de um aluno nosso, né, de uma filial dessa. E, na verdade, esse aluno, ele era aluno de um polo nosso lá, ele era aluno do aluno, Entendi. né? E aí ele começou a vir para o Rio para competir no campeonato de jiu-jitsu. E aí um dia ele chega na minha academia, e a primeira vez que ele foi, ele era faixa azul, assim, tinha 16 anos, 15, 16 anos. E aí ele voltou uma segunda vez, falou, cara, eu tô querendo ficar aqui. E aí ele ficou durante um tempo, uns 4 meses, 5 meses, treinando comigo. E aí, era época de Natal, ele voltou para visitar a família, né, com a promessa de um vereador, deputado, nem me lembro na época, de dar a passagem dele de volta. Esse cara nunca mais apareceu, nunca deu a passagem dele de volta. E aí eu acabei mandando a passagem e ele voltou. Mas o objetivo dele era virar um faixa preta de jiu-jitsu. Tendo em vista que a minha academia sempre formou grandes faixas pretas de jiu-jitsu. A gente foi 2 vezes campeão mundial por equipe, né? A gente é bicampeão mundial por equipe de jiu-jitsu, né? Então, meio que a gente recebia gente do mundo inteiro para treinar com a gente, né? Por conta dessa fama que a gente tinha, principalmente na categoria leve, né? Os garotos lá da academia, até 75 quilos assim, eram os caras que mandavam no mundo do jiu-jitsu, né? Nessa época. E aí ele veio para se tornar um faixa preta de jiu-jitsu. Só que na minha academia, a maioria das pessoas que treinavam lá não tinha um poder aquisitivo muito alto, né? E muitos, uma grande parte treinava de graça, né? E o que eu comecei a analisar é, cada vez menos eles tinham dinheiro para pagar a inscrição de competição. Eu falei, cara, daqui a pouco eu não vou ter mais ninguém para competir, os caras não têm dinheiro, eu não tenho como ficar bancando esse bando aqui pagando todas as inscrições de campeonato. E aí o MMA estava começando a crescer no mundo. E aí eu chamei os principais atletas da minha equipe em 2001. O Zé Aldo já era um dos principais. Já, mas não era o cara da minha academia. Eu falo para todo mundo que às vezes o cara fala, ah, mas eu não sou o melhor. Cara, o Aldo, nessa época no jiu-jitsu, ele não era o cara da minha academia.
Eu tinha vários caras que eram campeões mundiais na faixa preta, tipo assim, bem à frente dele em termos de jiu-jitsu. E aí eu resolvi migrar essa minha principal equipe pro MMA, né? E o Aldo veio a reboque disso, falou, todo mundo vai, eu também vou. E aí a gente começou a treinar e começou a se dar muito bem nas competições de MMA. E aí foi um passo para começar vários dos meus atletas explodirem, né? Toda essa minha primeira e segunda leva de atletas que migraram do jiu-jitsu para o MMA, eles tiveram a oportunidade para lutar grandes eventos pelo mundo inteiro. Uns foram muito bem, outros foram mais ou menos, outros foram um pouco depois pararam. Porque o Zé Aldo é um fenômeno, assim. Sim. E qual é o diferencial dele? Qual é o diferencial de uma pessoa, não só na Ó, luta, na vida, para ser um vou fenômeno, para te se transformar um fenômeno? falar, o Aldo, desde a primeira vez que eu vi, a primeira análise que eu fiz dele foi, cara, um garoto super aguerrido, como todos os atletas de Manaus que eu já recebi, uma força absurda para o peso dele. O Aldo com 60 quilos, ele trocava força com meus atletas de 100, pô. Então, tinha uma força absurda assim e uma força de vontade maior que tudo, né? Então, desde o início, isso foi bem nítido para mim. Tanto é que eu mandei uma passagem porque eu falei, cara, esse garoto vai longe no jiu-jitsu, não pensava nem em MMA, Entendi. né? Então, e assim foi crescendo. E é um cara, tipo assim, muito, muito focado, como acho que eu nunca vi igual.